Caiu, gente. Esperar todo mundo entrar. Todo mundo voltando. Serena, Marcinha entrou. Todo mundo de volta. Agora acho que vai. Marcinha tá conectando. Pode ser a chuva, né, gente? Que o tempo. Olha ela! Ela chegou, gente! Que Ai, bom! congelada aqui para mim, eu não consigo, eu nunca É consigo internet, ver. né? E tá Fica, chovendo hoje, né? é, poxa, eu nunca consigo me ver porque fica congelada aqui para mim a imagem. É porque você é tão bonita que se você Ah, se ver, você não vai conseguir nem se concentrar para falar de ah, tanta tá certo. beleza. E aí é melhor você não se ver, entendeu? É algo do cosmos para você. É, né? Tá bom. Eu vou Eu, deixar aqui no notebook para poder ver aqui a imagem, senão eu me perco. eu já me apresentei enquanto Sim, a gente estava te aguardando. Já falei o quanto que você é especial para mim, já contei tudo da nossa conversa essa semana que a gente estava falando que como a pois gente se é, conectou a primeira vez que a gente se viu e eu disse, eu vou fazer parceria com você. Quando exato. eu crescer, eu quero ser igual a você. Ah, enorme já e querendo ser Ah, grande, imagine. agora nós já estamos parecidas. Fale aí de você Sim. para as pessoas que não te conhecem. Então, eu sou Márcia de Almeida, terapeuta transpessoal sistêmica também, que nem a Adriana. Trabalho muito com a parte da somática, né, cada vez mais, e agora eu já acabei denominando biossomática, né, biopsicossomática, porque o que eu já venho estudando e praticando vai além de uma somatização somente, né, e às vezes a somatização dá a ideia de que é psicológico, que é mais no psicológico, né? Então Uhum. vamos falar aí do biopsicossomático, que já vai além da psique, né? Além das questões que ficam aqui na nossa mente, no psicológico, e Uhum. adentram aí o corpo humano, né? O corpo físico, com sintomas, doenças, etc. Então a É gente vai porque, falar um pouquinho disso hoje, né? Da mente, corpo e porque espírito. que o nosso corpo e a nossa mente estão totalmente conectados, então quando a gente não está bem, naturalmente a gente somatiza. E o que é que a gente Sim, faz nesse trabalho? O que é que Massinha faz? Eu tenho aprendido com ela, que é muito especial. E aí alguns amigos meus, quando vêm falar, eu tô com a dor aqui, que eu já faço logo a pergunta, as pessoas já ficam um pouco assustadas, porque começam a achar que a gente é bruxa, né? Porque tudo tem um é, significado. E até sim, fizeram uma sim. pergunta para a gente na semana passada, quando a gente estava até falando do túnel do carpo, e aí uma pessoa perguntou, não deu tempo da gente responder, ela dizendo, mas isso não é trabalho repetitivo? Óbvio que quando a gente faz um esforço a mais em algo que está gritando na gente, claro que vai desgastar, né? Sim, É natural que o bancário desgaste os punhos porque ele digita muito, sim, sim. né? Ele está sempre digitando, mas a gente traduziu o que era o túnel do carpo e faz sentido dentro do trabalho. E aí eu fui dando os exemplos meus, né? Que aí eu fiquei brincando porque aí eu acabo dando tudo que era sintoma que a gente falava semana passada eu tinha. E aí hoje a gente vai para o que eu não tenho muito, ainda bem, né? Porque senão eu ia dizer, meu Deus, essa terapeuta é muito, muito sintomática. Mas eu melhorei bastante. E aí a gente recebeu um monte de pergunta, né? E uma que eu acho interessante para a gente começar, que dá uma boa abertura para a gente. Alguém perguntou: esse método de vocês foca apenas no sintoma e doenças ou comportamentos também? Foca nos dois. E às vezes um sintoma, que assim, o sintoma sempre vem depois, aliás, de um conflito, né? Um conflito biológico. Ou seja, na percepção daquela pessoa, ela passa ali por um evento traumático, de choque impactante para ela, e ali naquele momento ela não tem muito o que fazer, ela se sente impotente diante daquilo, aí vai gerar um sintoma. Depois, naquele primeiro momento, ela vai ter ali o cérebro arcaico que nós temos, né?
ou vai fazer com que ela ataque, se defenda, ou fuja, ou paralise. Uhum. Então, quando se paralisa, vem ali um sentimento muito forte de impotência. Eu não consigo lidar com isso, eu não tenho armas agora para enfrentar isso. Então, a pessoa paralisa. E Uhum. nessa de paralisar, gera, né, um registro no cérebro, como eu havia falado na semana passada, quem está aqui hoje pela primeira vez, gera um registro no cérebro, e esse registro fica ali, né, marcadinho mesmo, a imagem, num exame de imagem a gente pode observar, e gera também um outro registro, digamos assim, em um dos nossos tecidos embrionários, que faz parte daquilo que naquele momento está conflitando ele, digamos, uma pessoa que foi estava sendo ali assaltada e ela foi pega aqui pelos braços pelo assaltante, de puxar, então ela teve um contato ali naquele momento. Então, olha, Dá Peu ali tchau, atrás. Peu. Então, naquele momento, ela vai ter ali aquele contato indesejável, né? Então, ela vai querer se separar daquilo ali, aí gera o conflito. Então, gerou o Uhum. conflito, e isso tem que ser algo muito impactante, né? E gerando esse registro num dos tecidos embrionários e no cérebro, pronto. Ali vai se instalar um sintoma que vem depois daquela Uhum. fase, digamos assim. Sabe quando a gente toma um susto muito grande, a adrenalina está no corpo, você fica com Uhum. taquicardia, aí depois passa e aí dá até dor de barriga, você vai para o banheiro para poder Uhum. carregar Relaxa. a atenção, você se relaxa, então é mais ou menos isso. Depois que você volta ao normal, ali provavelmente vai gerar um sintoma. Então, gerando um sintoma, a depender do conflito lá atrás, por exemplo, um assalto, você que é bancária já presenciou e tal, já viu, Uhum. Já passei. já passou. Então, provavelmente pode gerar ali um comportamento também. Uma paciente Uhum. minha, por exemplo, ela recebeu, né, uma notícia muito trágica da morte da irmã, e naquele momento ali, e isso eu vou investigando, né, na sessão, tem que ir fazendo muitas perguntas. Uhum. E é importante a gente falar que na sessão a gente não chega a pessoa e diz, estou com dor de cabeça, é isso não. A gente faz todo Não uma receita não passa logo, a gente vai não, tem que ir mexendo, na calma. mexendo, a gente vai na causa, né? E até É, porque com muitos problemas é como se a gente sempre fala que é como se fosse uma cebola, ela, né, cheia de cascas, então a gente vai tirando uma para ir acessando outra até a gente chegar realmente no evento até principal. chegar no miolo. O evento principal que foi o que causou a doença ou o sintoma, né? O sintoma. Então, geralmente vem um sintoma antes da doença, tá? Uhum. Gera um sintoma para depois a doença. Então, ela tomou aquele susto e ela me disse assim: eu tomei um choque, eu senti como se meu corpo tivesse saído do corpo, minha alma tivesse saído do corpo, né? O Uhum. choque foi tão grande para ela e ela disse: eu paralisei. E aí, o que estava por detrás disso? A procrastinação dela. Uhum. Então, quando a gente trabalhou o sintoma, e aí trabalhou esse lado do comportamental, ela começou a ter uma melhora, porque o que é que acontece? Aí acho que já vou até responder uma das perguntas, eu não me lembro agora. Tem uma dessas, deixa eu só falar um complemento, assim, é muito importante, eu fiz um post agora há poucos dias, hoje também eu fiz um brevemente falando, que os nossos pensamentos, eles geram sentimentos que geram comportamentos. Então, né, questões mal assimiladas, experiências não resolvidas, essa questão de ficar paralisada diante de um problema, vai gerando sentimentos e comportamentos que faz com que a gente adoeça. Né? A nossa Sim, percepção de mundo não é a partir de como ele é a partir de como nós interpretamos a nossa percepção que a gente tem do mundo. exatamente. Então, também, Exatamente. muitas questões que a gente tem, às vezes foi por uma má interpretação que a gente teve numa situação, nem não necessariamente é realmente problema, né? A gente geralmente dá exemplo de filhos, de irmãos, né? Gêmeos, que nasceram no mesmo dia, na mesma hora, e os dois passam por uma experiência, tomam uma queda, em algum momento um levanta e sai dali como se nada tivesse acontecido, e o outro gera um trauma, gera uma doença, alguma questão por uma. Olha, meu sabe, virando. Então, queria só complementar essa parte. Aí você queria responder que
É aquela que se é a garantia de que o sintoma possa desaparecer para sempre quando a gente descobre Isso, o que é, né? isso, exatamente. Justamente por conta disso, né? Vai depender muito da pessoa, Uhum, porque assim, como você falou, um exemplo é bem rápido de dois irmãos que o pai é alcoólatra. Um diz assim, eu vou fazer de tudo para nunca tocar num gole de álcool. Eu vou seguir a minha vida completamente diferente do meu pai. Já o outro diz, isso, óbvio, inconscientemente, e às vezes até consciente mesmo. uhum, Eu vou honrar meu pai. Eu vou honrar meu pai e vou seguir a trilha dele, a história dele, eu vou repetir a história dele. Pronto. Dois irmãos criados da mesma forma, mesma educação, né? Mesma uhum, família, e cada um tem uma percepção perante um fato, perante um evento, e cada um faz a sua escolha uhum. diante da sua percepção. Então, tem casos de sintomas, por exemplo, me passou aqui agora, mas fugiu. Uma joanete, por exemplo, né? O joanete, ele aparece ali em um dos tarsos, né, do dedo dos pés, assim, ele sai no... O que está por detrás desse conflito aí? Ele quer dar, dar uma continuidade ali naquela lateralidade dos pés para poder ele ter mais apoio. Porque Uhum, o que está por detrás disso é justamente isso. Eu estou sem apoio, estou sem conseguir me fixar. Então, aí a sua vantagem biológica nesse momento é essa. A vantagem biológica do Jonete é justamente essa. A biopsicossomática vai curar? Vai. Bom, pode ter uma qualidade de vida melhor. Ou seja, vai diminuir a dor e tal. Porque tem casos que já são extremos, como um uhum, megaesôfago, né? Aí vai ter que precisar de uma, é isso, me lembrei, o megaesôfago, vai precisar de uma cirurgia, porque ali uhum. tornou algo, né, Mas cirúrgico mesmo, a gente atua único. para que ele não faça cirurgia e que depois ele volte a ter novamente, precise passar, se ele não resolver a questão que está por trás, né, dessa Não, doença. quando chega no megaesôfago, aí é cirúrgico, Não, ponto. vocês falam assim, Mas, depois. sim, mas não quer dizer que a gente não possa fazer, Uhum, porque isso aí vai alinhar, vai estar alinhando, vai ser um aliado mesmo, uhum. para poder ele não É, desenvolver, sei lá, futuramente. e dando um exemplo mesmo, no meu caso, né, que a gente sempre volta para mim, por exemplo, a questão que até a gente falou do túnel do carpo. Tem justificativa pelo meu trabalho, foram as coisas que eu passei lá que me desestruturaram psicologicamente com mais o excesso de trabalho. Eu descobri as questões, mas eu precisei fazer cirurgia, né? Já estava tão comprometida a situação que eu precisei fazer cirurgia nas duas mãos, para que eu voltasse a Uhum. ter os movimentos. Eu hoje tenho uma mão perfeita, eu não tenho força, eu não consigo segurar muita coisa, as coisas caem da minha mão, mas assim, a quantidade, a dor, que era o que mais me deixava louca, ela diminuiu bastante, porque eu consegui entender o porquê, o que estava por trás, né? Então, eu acho que isso aí é bem uma explicação. Não é que vai Sim, curar. Algumas questões vão ser curadas sim, se for algo mais simples, se é. for algo inicial, né? Não é nem questão de ser mais simples, Dri. Tem coisas que se curam mesmo, que se faz, se desfaz. Uhum, Mas o que que acontece? Essa pessoa precisa ter uma tomada de consciência muito grande, porque é a percepção dela diante daquilo, uhum, entende? Então, se ela está num ambiente hostil, onde ela está sendo ali o tempo todo massacrada, se ela continuar, a gente vai e faz um tratamento desse, poxa, aí tem uma melhora significante nisso. Só que ela ainda continua naquele ambiente. E a percepção dela, será que mudou? Se mudou, ótimo. Aí uhum, sim ela vai conseguir dar continuidade ali na vida dela sem ser atingida. Mas uhum, se ela não muda a percepção dela continua, digamos assim, me sinto impotente, eu sou desvalorizada, e ela está naquele uhum, mesmo ambiente hostil, pô, uhum. provavelmente ela vai gerar ali um outro sintoma. Vai vindo, que foi na Vai época vir que um, aconteceu comigo, que eu fui falando na passada, né? Veio a é o que cirurgia todo acontece com do a carro, fibromialgia, por exemplo. que começa com uma. Começa, inicia, aí toda hora esse negócio vira. Meu papel de parede quer aparecer, gente. Ele quer Ainda mostrar bem que é o papel ele de tem um brilho. parede. Ele tem um brilhinho.
Sim. Vamos falar de algumas doenças, sintomas, porque as Vamos pessoas lá. ficam Eu tô até, eufóricas esperando. eu tô até vendo aqui alguma coisa de ter uma ansiedade aqui, massinha, uma dor umbilical e tal. Me lembre, viu, Drica, para poder falar dessa questão do Eu vi intestino. aqui. Tem um monte de É, gente chegando, mandar beijo para fazendo todo perguntas, mundo, todos né? os amigos, né? Ok, gente. E Vamos aí, lá. depois eu vou voltar aqui para ler algumas. Vamos falar de uma pergunta recorrente, que Hum. é o bruxismo. E aí botaram vezes emoção, somatização. E bruxismo DMT. é DMT. DMT. É a disfunção do temporomandibular. Essa- Uhum. ou então ATM, né? Essa É, tem, articulação aqui. tem muita gente que tem essa questão. Aqui em casa, eu tenho minha mãe, eu É? tenho a minha comadre, a madrinha de Peu, Bianca. E aí as duas acabam tendo enxaqueca, que é uma coisa que a gente vai falar também, Sim, porque, né, sim. o travar faz com É, que você fique toda a articulação. musculatura do rosto Tensa, doendo. tensa e acaba desencadeando outras coisas. Então vamos falar dela aí. Vamos lá. Olha, o corpo por si só fala. Por si Uhum, só fala. Certo? Se você tiver essa pegada aí, essa análise perante o seu corpo, você já vai começar a ter alguns insights. Por uhum. exemplo, o bruxismo. O que é o bruxismo? Né? O ranger dos dentes. Né? É, Vai gastando ali os dentes e tal. O que que, o que que um cachorro faz quando ele está ali num ambiente que ele não está gostando do que ele está vendo ali, um ambiente assim, alguém que invade o território dele, digamos assim. ele trava, né, para Ele, enfrentar, para botar no ele meio. mostra logo os dentes, né? Tem que tirar até uma foto da gente fazendo assim. Pois é, ele já vai logo mostrando os dentes dele, dizendo assim, não venha não, porque eu vou lhe morder. Eu Uhum, estou agressivo. uhum, A agressividade. uhum, O bruxismo, ele tem aí por detrás uma questão muito forte de agressividade. Mas aí o que é que a pessoa que está passando por isso, o que é que está acontecendo com ela? De ela ficar arranjando os dentes, e principalmente à noite. Né? Isso uhum. às vezes Geralmente é durante o dia dormindo. mesmo, viu? Durante o Esse dia queixo. eu sei que é, já aconteceu isso comigo. Eu não tenho bruxismo, mas já aconteceu de eu perceber que que eu estava apertando mais minhas mandíbulas, assim, ó, travando, e aí o que é isso? Aí já sei o que é, já vou e já tento dissipar. Uhum. No meu É uma trabalho, agressividade. quando eu me chateio com alguma coisa, eu também fico. Eu já percebo que eu já travo, aí eu começo a sentir um pouco de dor, como eu já tenho consciência, aí eu começo a ficar parecendo uma doida no trabalho, tentando relaxar isso aqui, pensando no que É, aconteceu para poder eu melhorar naquele aspecto ali, né? isso. Aí a agressividade, ela acaba sendo recalcada, porque muitas vezes, por uma questão mesmo social, religiosa, tem pessoas que é, temem muito ao castigo divino, então, nossa, eu não vou fazer isso porque senão Deus vai me castigar e tal, então ela recalca aquilo ali, aquela raiva dela, a Uhum, agressividade dela fica recalcada, e o organismo entende que precisa externalizar isso de alguma forma, porque uhum. se a gente, pessoas que têm o bruxismo, digamos que ela tem essa vantagem biológica, Dani é uma pergunta que vantagem. agressividade retida. Isso, exatamente. Eu não posso ser agressiva, vou ter que me controlar, porque se eu Uhum, for aqui, então eu tenho que me controlar. E aí o uhum, organismo entende o quê? Poxa, peraí que eu vou jogar essa vantagem nela, uhum, nesse corpo, para poder não pipocar em outro lugar, digamos assim, sabe? Para a uhum, agressividade não ir para um órgão vital, ou sei lá, para um outro lugar. Bora lá fazer o ranger dos dentes. E aí começa a vir. Então, quando o paciente chega com essa queixa, que a gente consegue, óbvio que em momento algum eu posso chegar e falar, você está sendo agressivo. Não, eu tenho que fazer com que ele mesmo vá vou fazendo com que trazendo. ele traga para a consciência dele o que é Uhum, que está por trás daquela agressividade. Eu posso falar que realmente tem uma conotação aí de agressividade. Ele vai dizer, não, mas não. Porque isso às vezes E geralmente acontece as atrás. pessoas que têm, né, essa questão de falar, não, onde que você está agressivo? Não, eu não sou agressivo, não. É, É alguma outra coisa.
E aí a gente tem que ir perguntando, entrevistando, sessão após Isso. sessão, para a gente chegar em um momento que ele não pôde expressar a agressividade dele e com aquilo ali fixou, né? Ou Isso. vários momentos, né? Mas a É, gente sempre busca o inicial para é. tentar, né, tentar E resolver, tem que né? ser, tem que ir na raiz, porque se não for na raiz, não Não, não resolve, não resolve. resolve. Então tem que ir Uhum. mesmo na raiz. E as pessoas às vezes ficam com medo do julgamento, e aí, não, mas eu não sou agressivo, não, não, não. Isso é muito natural, é da natureza humana, todos esses sentimentos que afloram, que ficam lá nas nossas sombras, isso é muito Uhum. natural. Eu costumo muito falar isso em sessões, que eu não estou ali para julgar, É, eu a não gente sei da história, eu não sei o que, que é. aconteceu para poder a pessoa estar com aquela agressividade ali retida, então não tem que ter julgamento, né? Não E, tem que ter medo de conversar e de falar, porque a gente não está ali para julgar, né? A gente está ali para ajudar. e a disfunção do temporomandibular, aí já é o seguinte, o que é que a gente faz com a nossa arcada dentária? Para que servem os dentes? Para morder, mastigar, né? Tá, né? Segurar, Segurar. segurar aqui um pedaço de carne, eita, me devolve, é meu, né? Uhum. Então, o que é que a pessoa provavelmente está segurando e Uhum. que ela se sente impotente no segurar, ela não consegue segurar, na verdade, ela tenta, mas de todas as formas, não, eu não tenho capacidade para isso, estou me sentindo impotente. Então, quando Uhum. o corpo entende isso, aí vem a vantagem biológica. Opa, deixa com a gente que eu vou aqui segurar. Uhum. Começa, aí ela aí trava, entende? Uhum. Justamente com essa intenção por trás, de Uhum. segurar aquilo que eu não estou conseguindo. Uhum. É Então, o exemplo que eu falei que quando acontece alguma coisa no meu trabalho, que aí todo mundo já sabe a história, que não é um ambiente que eu me sinto totalmente feliz. E aí quando alguém faz algo comigo que eu não posso fazer nada, eu travo, né? E uma das formas que eu tenho de travar é justamente travar essa parte. E aí hoje eu já percebo e começo a relaxar, mas quando o meu osteopata vai me atender, ele já diz para mim, e aí se estressou com o quê? E aí a gente vai ter mas que. agora veja, você trava a sua articulação, Eu travo a articulação. porque o travar a articulação já não é mais assim a questão do bruxismo. Não, não é que eu travo, não travo de ficar. Não, eu seguro, como se eu fosse Você quer naquela. soltar e não consegue, ela fica E aí presa. eu começo a ficar fazendo um relaxamento. Só que como ele me conhece, e aí conhece já há muito tempo, então ele pega os pontos, ele vê que os pontos estão tensos, sinal de que eu passei por alguma experiência lá no dia que eu fiquei, né? Mas eu não Segura, chego, eu nunca tive. você está segurando algo, Uhum, provavelmente, que você se sente impotente de segurar. Não, uhum. você está segurando o seu corpo, né? O seu organismo aí na hora, na questão. Está tentando segurar algo que você não consegue segurar. Pode ser realmente assim, pode ser simbólico, pode ser assim, eu Ó, não estou segurando nada, eu não estou segurando esse trabalho, eu não estou uhum, segurando a minha paz, sei uhum. lá, a coisa que você está tentando segurar e não consegue. Fábio falou uma coisa interessante aqui. Fábio está estudando o curso da gente, de terapeuta, e ela é dentista. Em odonto relacionamos com ansiedade e estresse. Aí ela falou das crianças, pais separados, mudança de escola e estamos esperando um aumento de casos de bruxismos em criança. Faz sentido? Faz sentido, é uma agressividade ali retida, né? Eu não posso morder meus pais, eu não posso Hum, atacar meus pais. Uhum, Eu estou com raiva deles, eles vão, sei lá, minha mãe vai me deixar, meu pai vai me deixar, né? uhum. Então, tá com agressividade ali retida, sim. E E aí é faz todo importante sentido. conversar. Eu sempre digo que eu que sou mãe, que as crianças entendem tudo. E a gente precisa muito de conversar e de explicar as coisas. Claro que de forma lúdica, claro que não contando todos os detalhes, mas dando explicações para que ele entenda o processo e saiba que está passando por uma separação, que ninguém vai abandonar ele, que o pai vai continuar sendo pai, Sim. que a mãe vai continuar sendo mãe. Manter a melhor relação possível, né? Para que a Uhum. criança passe por essa experiência com menos sofrimento. E Sim. seguindo do bruxismo, e aí vai para o outro assunto que todo mundo perguntou muito, que é a enxaqueca. Eu acho que dá para você fazer o link, porque muitas pessoas que têm o bruxismo acabam tendo enxaqueca. A pergunta específica que a gente mais recebeu foi sobre a enxaqueca no período menstrual e no pré-menstrual. E aí eu trouxe até de brinde, porque também me perguntaram
Na última, eu vou falar alguns óleos essenciais interessantes para ajudar também nesse processo, para esses sintomas. Então, faça o link aí, jogue duro. Bom, a enxaqueca, por si só, ela isolada, sem menstruação. Depois eu falo do período menstrual. Que aí o período menstrual pode estar envolvido aí os hormônios, né, o estrogênio e por aí vai. Uhum. Mas a enxaqueca, todo sintoma que nos acometem, eles, antes dele, vem algum acontecimento. Precede aí algo que foi muito impactante, que foi estressante. No caso de enxaqueca, às vezes não, na verdade não. É impactante. Em um primeiro momento da sua vida, porque você já nasceu com enxaqueca, né? Não sei, casos assim, extremos, né, de hidrocefalia, sei lá, por aí vai. Mas ninguém nasce com enxaqueca. Em algum momento da sua vida, houve lá um fato muito impactante, muito chocante, que você foi pego de surpresa, que lhe impactou e aquilo, você se sentiu ali impotente diante daquele fato, e ali desencadeou depois uma enxaqueca. Primeiro episódio de enxaqueca na sua vida é a raiz da questão. Aí depois ela fica vindo, às vezes em contextos muito parecidos com o de lá de trás. Uhum. Às vezes não, muitas vezes. Essa semana eu usei um exemplo com uma paciente, assim, só porque você falando de ficar vindo, só para ficar claro, ela me disse que ela não tinha dormido a noite bem, que não foi por nada, foi porque em uma chuva que deu há um tempo atrás, ela mora no bairro Nobre, excelente, e entrou água na casa. E quando acontece agora com chuva, eles botam o carro na rua principal, porque a casa deve ser baixa, e ela passou a noite inteira sem dormir direito, preocupada se a chuva viesse e alagasse a casa. Aí eu fiz uma associação para ela, porque a gente já estava falando de algumas coisas desse tipo, né? Que acontece alguma coisa na nossa vida agora e é como se fosse um alerta. A nossa mente traz aquilo como descuidado que vai acontecer aquilo de novo, né? Que é mais ou menos isso que você está falando. Exato. Exato. É a tal da vantagem biológica, entende? Deixa eu tirar ela daqui, porque ninguém, pelo amor de Deus, uma pessoa que está com enxaqueca, me dizer que vai conseguir assistir um show, vai conseguir ficar debaixo dessa luz aqui como eu tô, eu tiro meu chapéu. Minha mãe, quando tinha crise de enxaqueca, que a gente resolveu, graças a Deus, a gente precisava ir para o hospital, né? Porque tem gente que na enxaqueca começa a vomitar muito, passa muito mal. Minha mãe não parava, a gente tinha que ir para o hospital para tomar remédio na veia para ela acalmar. Não era nem tanto a dor de cabeça, era o enjoo e o sintoma que vinha junto, né? Então, a pessoa se recolhe, geralmente, vai para o cantinho escuro, para o seu quarto, desliga tudo, fica parada, né? Como o corpo forçado a parar. Forçado a parar, exatamente. A dor geralmente ela começa pelos olhos, né? A enxaqueca muitas vezes começa pelos olhos. Então, aí eu pergunto, né? o que é que você está vendo? E isso pode ser real, simbólico, imaginário, virtual, não importa. Eu acho que eu comentei até isso semana passada. Eu recebi um vídeo que para mim foi chocante, né? Ligado ao coronavírus e aquilo. Quando eu vi, nossa, não quero ver isso não. E aí nem vi o resto. Impactou. E aí, minutos depois, ou segundos depois, eu já comecei a sentir dor de cabeça. Aí eu saquei o que era, já consegui reverter. E consigo reverter mesmo. Não precisei tomar remédio, dor de cabeça, mas se eu não tivesse essa consciência, ela ia aumentar e aumentar. E cada vez que eu me lembrasse da cena, ela ia cada vez mais aumentar. Pronto, vamos lá para a enxaqueca. Eu não quero mais pensar nisso, o meu corpo, né? Inconsciente. Ela não pode mais ficar pensando nisso, então vamos lá, vamos fazer sentir dor, porque na dor ela vai parar de assistir as coisas, né? Vai parar de ficar olhando porque ninguém aguenta. Então vai parar e vai se recolher. Pronto, vantagem biológica aí por detrás. Tá? A questão frontal tem muito a ver com o intelecto. Então, digamos que o seu chefe chegou e disse assim, olha, Adriana, você precisa ir rapidamente criar uma estratégia aí para poder trazer mais clientes para o banco, de cartão de crédito, não sei o que tal, você aí está num momento já de estresse, cansada, estafada, e você, poxa, eu tô sem ideia nenhuma, pronto, dor de cabeça, aí começa, nossa, o que eu faço, eu preciso
Meu Deus, tudo que eu já venho até com a mão aqui, né? A Uhum. leitura do corpo é ótima. Nossa, eu não consigo, tá pronto, a dor de cabeça fica aqui. E aí vai lá para, digamos que foi lá para trás aqui da dor de cabeça, veio para cá para trás. Poxa, eu não estou me sentindo segura para realizar esse, esse trabalho aí que ele me passou, essa ideia aí que ele me passou, eu não estou me sentindo segura, poxa, eu não sei o que, é que eu faço, eu pensei de fazer uma estratégia assim e tal, mas pô, não, mas não vai ficar bacana, aí vem aquele sentimento de insegurança, dor de cabeça aqui atrás. Aí você Uhum. pode estar insegura de vários aspectos, né, porque a insegurança você pode ter de vários aspectos, vários pontos de vista. E aí você começa a sentir aqui na lateral, nos parietais, né? Aqui a dor de cabeça começa a lhe bater, você, poxa, eu não me sinto preparada, eu não tenho essa capacidade. Infelizmente, eu não vou conseguir entregar esse... Pronto, você já se desvalorizou, você se sentiu desvalorizada. Porque não é o outro que lhe desvaloriza, é você. O seu sentimento de desvalorização vem de você. Pronto, Uhum. aí a dor de cabeça foi para cá para o centro, né? E aqui tem muito a ver com o religioso e o espiritual, o seu lado espiritual. Meu Uhum. Deus, traz alguma ideia, por favor, meu Deus, não, mas eu não sou merecedora porque naquele dia ele me pediu aquele favor e eu aí não fiz, e, sei lá, você começa com seus julgamentos, e aí você se sente culpada, pronto. A dor de cabeça, ela é basicamente isso aí. Uhum. Tem muito a ver com Deus, com a religião, com a espiritualidade, essa parte aqui com a nosso sentimento de desvalorização Uhum. moral, moral. É, Ah, ah, aqui comentando, Van é a minha fiel escudeira que está comigo há 9 anos, me ajudando com o João Pedro. E ela morre, vive de enxaqueca. E eu sei quando é que a enxaqueca dela vem. Aí ela escreveu aqui: quando eu fico com muita coisa para fazer e muitas cobranças, eu fico com dor de cabeça e aumenta rapidamente. E aí já sei a época que ela vai me ligar e dizer: estou morrendo de dor de cabeça. Eu sempre falo: ela, vamos investigar essa dor de cabeça. Aí ela sempre usa, porque minha mãe tem muita crise de enxaqueca, ela é minha irmã, todo mundo não, mas o dela eu sei especificamente, e aí como você já escreveu aí, eu sei que você já entendeu, já fez sentido para você, né? pois é, e assim, se a gente consegue ir na raiz, Uhum, no primeiro evento que ela sentiu dessa dor de cabeça, uhum, pronto, e aí ressignifica, dificilmente ela vai ser acometida por uma dor de cabeça, a não ser que a percepção dela se volte para uhum, uma outra coisa, né, uhum, um outro episódio, e ali de novo e tal. Então, por isso que é muito importante essa conexão da mente e corpo e o espírito, né, a energia, depender da religião de cada um. É muito uhum, importante isso, a pessoa ter essa consciência do quanto a percepção dela, do quanto a questão psicoemocional influencia nesses momentos, uhum. né? Ninguém nasce assim, pá, doente. Não, Muitas vezes a criança até que vem doente veio da mãe, foi uma questão da mãe ou do pai, uhum. entende? É, E alguma isso coisa que também ela já já é traz. sabido. Isso já é sabido. A genética está aí para explicar, a ciência, né, Uhum, genealógica está aí para explicar. Então, a epigenética, na verdade. é. Então, nós somos sadios. A gente, pô, não somos a semelhança de quem nos criou, digamos assim. Então, nós Uhum. temos o nosso corpo sadio. Temos várias bactérias, micróbios, germes, vírus, fungos, está tudo aqui no nosso organismo. E tudo Mas controlado, né? se o nosso terreno tiver infértil para eles, É. eles não se manifestam. E quando algo nos desequilibra, que a gente fica desestruturado, por isso que é importante a gente, né, sempre buscar se conhecer, e aí volta naquele assunto que a gente fala, por que a terapia? Porque você vai se conhecendo, você vai aprendendo mecanismos de como se controlar, como você perceber, ó, aquela dorzinha de cabeça está chegando, o que é que aconteceu aqui comigo que me fez, de acordo com o meu histórico, que faz com que minha cabeça venha a doer, por que que minha mão Uhum, começou a doer, né? A gente já começa a associar. E foi até que eu falei com você, como a gente conversa muito, eu mesmo quando surge alguma, eu já sei que quem vai resolver meu problema, já que eu não posso tomar remédio, e já foi uma grande forma de eu buscar, né? Já que eu não posso tomar, porque eu tenho alergia. Então, eu sempre vou com você conversar. E aí, tô com a dor, aí você já faz aquela pergunta, você já me conhece, minha terapeuta,
Você já me faz a pergunta direto, eu entendo, processei e passou. Eu não Uhum. deixo ela chegar a se instalar, porque eu já tenho a capacidade, eu já me conheço, a ponto, né, E assim, Ressignificar. ressignificar. Eu, por exemplo, era uma pessoa que, inclusive, quando a minha primeira vez que olharam minha íris, né, que Jada falou, nossa, como você é frágil, você é podrinha, né? Eu antigamente eu adoecia com muita facilidade, eu gripava, uma época dessa, com certeza eu já teria eu já estava doente de coronavírus e tal, eu sempre era muito. Depois que eu passei a me conhecer, eu não me lembro mais de quando eu fiquei gripada, de quando Perfeito. eu tive virose. É muito tempo que eu não fico doente de coisas assim, porque eu tô bem, né? A tomada da sua consciência, entende? Meu terreno, como você disse, tá É, bem, é, tá tudo controlado, e quando alguma coisa acontece, eu resolvo logo ali, eu não guardo e isso. não fico com aquela experiência não assimilada esperando algum sintoma aparecer. Algumas pessoas ainda têm essa ideia de que fazer terapia vai demorar, é cara, né, pelo amor de Deus, isso é papo furado. Primeiro que a transpessoal, por exemplo, não é querendo puxar a sardinha para o nosso lado, né, Edri? Mas, desculpe aí, a gente vai muito, sabe, no emergencial mesmo, é o quê? É na raiz, vamos lá, Eu brinco que a vamos gente resolver isso. vai direto ao ponto, né? Direto ao ponto, entendeu? Então, não há necessidade de ficar anos, a não ser, lógico que tem, cada caso é um caso. E é o que eu Cada falo, caso tem é um caso. gente que tem um vínculo com o terapeuta e quer manter com a gente, porque é uma forma de conversar. E tem uma Não tem, necessidade maior de falar, entendeu? De não expressar tem, mesmo. não se abre com todo mundo, a pessoa mais Sim, reservada e quer ter aquela pessoa que não vai te julgar, como a gente falou, porque a gente não está aqui para julgar, então a gente mantém alguns pacientes por um tempo, por uma demanda muito do paciente, mas as questões que sim. a gente que o paciente chega para a gente resolver, a gente resolve de forma ágil, né? Estou aqui olhando, pescando aqui Ah, Vamos lá, vamos é, falar eu queria de que que você, agora? eu queria que você Deixa, falasse. deixa eu falar um pouquinho da menstruação também. A Ah, questão menstrual, deixa eu só falar, porque eu prometi que eu ia falar. Gente, sim. para enxaqueca, óleo essencial que auxilia na hora que a gente está na crise é óleo de alecrim, hortelã-pimenta, capim-limão, tá? Nossa, perfeito, perfeito. Adoro. Pode até anotar aqui quando você fala. Eu até tenho aqui o hortelã-pimenta, a bergamota também, para dar uma acalmada nesse momento aí de delícia. Hortelã-pimenta, como a gente falou de enxaqueca De enxaqueca. do período É. menstrual, o bergamota ele ajuda na cólica. Uhum. E para TPM a gente tem também alguns. Tem o manjerona, petigram e o grapefruit. Eu vou escrever aqui enquanto você está falando, tá? Pronto, certo. Então, a enxaqueca menstrual, ela também tem aí por trás um primeiro evento. Primeiro evento. Eu não me recordo, lá atrás, quando eu menstruei pela primeira vez, eu não me recordo de ter vindo com dor de cabeça. Em algum momento ela veio. E por que que vem? Vantagem biológica. Alguma coisa aí, né, dispara para naquele momento eu sentir a dor de cabeça e me recolher. Óbvio que tem ali o estrogênio, né, tal, mas como é que se justifica então que tem mulheres que têm dor de cabeça e tem outras que não têm nada? Se tem hormônios ali do mesmo jeito. Isso, se todo mundo Entende? tem, né? Teve Todo uma mundo tia tem. minha que até colocou aqui que ela começou a ter, quando ela começou o período menstrual dela, e depois quando ela entrou na menopausa, ela se curou da enxaqueca, né? Claro que tem Então, essa. tem a ver a questão hormonal, ajuda sim, ela exacerba, mas por trás dessa dor de cabeça teve algum evento lá atrás, não sei, a minha primeira dor de cabeça com a menstruação eu não sei, mas digamos que eu não queria ir para a escola, eu não queria fazer alguma coisa, e aí eu disse, tô com dor de cabeça, pronto, opa! Então toda vez que eu menstruar eu vou ter dor de cabeça, é mais ou menos isso, agora não é qualquer coisinha, algum momento em que eu realmente não queria ir para a escola por algum motivo, eu estou dando um exemplo assim fictício, que eu não lembro se foi isso, mas digamos que uma menina, ela sofreu bullying na escola, estava passando por bullying e tal, e ela estava assim, péssima, e não falava nada para a família, não queria que a família soubesse,
E aí, em determinado dia, ela está menstruada. E aí ela diz assim, eu não vou para a escola não porque eu estou com dor de cabeça, sem estar com dor de cabeça. Pronto, provavelmente. Ou, eu não quero ir para a escola, eu não quero ir para a escola porque quando eu vou para a escola... não, mamãe, eu não quero ir para a escola porque eu não me sinto bem lá, não me sinto segura, não, sei lá, qualquer coisa que aconteceu naquele momento vai gerar um sintoma, porque a menstruação não é sintoma, né? É algo natural, que é um ciclo que tem que vir todo mês, né, para a mulher, é algo natural, então não é assim uma doença, não é um sintoma, né? O sintoma é a TPM, né? A menstruação não. Então, por que veio esse sintoma de dor de cabeça nesse período menstrual? Entende? Então, provavelmente é algo que está aí por trás. E pode exacerbar com os hormônios, realmente pode exacerbar. Claro. Uma outra pergunta que fizeram muito para a gente, que é um assunto também bem recorrente nos consultórios da gente, que é desgaste de joelho. Muita gente tem condromalácia, né? Condromalácia e vários outros desgastes que as pessoas têm e que acabam não vou fazer atividade física porque eu tenho dor no joelho. Tem muito paciente que eu falo, vamos, mas precisa, vou fazer atividade lá e não posso meu joelho. Então, a condromalácia, né, desgaste lá naquela cartilagem, a cartilagem precisa existir para poder proteger ali os ossos. Vou falar de uma forma bem grosseira para poder vocês entenderem, porque eu tenho certeza que tem pessoas aí que não tem assim uma esclarecimento de articulações e tal, que ninguém é obrigado a saber. Então, tem lá a cartilagem que reveste, né, protege ali aqueles ossos, porque o atrito dos ossos, se chegar ao atrito dos ossos, ninguém vai aguentar de dor, né, e pode até... O que acontece, por exemplo, em discos, hérnias de discos, é justamente isso, né, a cartilagem que vai se perdendo, e aí ossifica, né, calcifica. Então, vamos lá. Se tem uma proteção, e nosso joelho, ele flexiona, ele tem a flexão dele, só que tem um limite. Você não vai pegar, o joelho está aqui, você não vai pegar o joelho e vai jogar, a gente não consegue fazer isso, a gente consegue fazer para trás, né, flexiona para trás, mas não para frente. Então, os joelhos, questões no joelho tem muito a ver com submissão, né, o sentimento de submissão e inflexibilidade. Eu não estou conseguindo ser flexível com fulano, eu estou me sentindo aqui humilhado, isso é uma humilhação para mim, porque o que acontecia lá atrás, né, nos países que ainda tem reis, esqueci agora o nome, eles se ajoelham, né, para poder reverenciar. E a religião também, antigamente, hoje a gente não vê tanto, né, mas naquele tempo tinha reverência, então tinha que, ou abaixava a cabeça, ou então descia de joelho. Ou seja, castigo quando antigamente deixava as pessoas de castigo de joelho, já castigo no milho, né, ajoelhado. Mas essa questão mais com a hierarquia é que era mais visto como submissão. O castigo aí já é outra história. Ele vai estar sendo submisso, mas se encurvando e o castigo já vai por outro caminho aí. Mas a submissão é você ter que fazer algo, você se submeter a algo sem a sua vontade, contra a sua vontade. Então, a pessoa vai, o seu chefe vai e diz, você vai ter que trabalhar 10 horas hoje, sua carga horária hoje vai ser de 10 horas. E você assim, mas eu não tenho condições de fazer, mas você vai. Se você não for, se você não fizer isso, você é demitida. Né? Então, você não tem escolha. Não tem escolha. Então, você vai ter que fazer aquilo ali. E aí vem a submissão. Então, se o joelho tem lá a sua limitação, né, a gente não pode, o seu corpo entende que você já está submisso até onde não pode mais.
nossa, seu sentimento de submissão já extrapolou o limite. Uhum. Mas, poxa, se extrapolou, já passou do limite, né? Então, se não tem limite, peraí que eu vou arranjar uma forma De dela dar ir certo. além do limite. Então, a cartilagem vai se perdendo, né? Desfazendo, e você consegue ir um pouco além, um pouco mais. É que nem no braço. A gente também tem aqui as cartilagens, né? A articulação, Uhum. então você também tem um seu limite. A Uhum. não ser que pessoas que é contorcionista, né? Mas fora Claro. isso, você tem o seu limite. Então, se você está tendo ali uma artrose, está tendo ali um desgaste daquela cartilagem, é o seu corpo querendo dizer para você, vou lhe ajudar aqui a ir um pouquinho a mais, a tentar Uhum. ir um pouco a mais. Porque É. se você não conseguir um pouco a mais, na sua biologia, você vai sofrer. O seu psicoemocional, digamos assim, vai ficar ali sofrendo. Dani, contribuindo aqui com você falou, tinha muitas dores no joelho. Depois que eu me separei a primeira vez, eu melhorei. Submissa a um casamento, né? Uhum. Submissa ao casamento. E aí também vai depender muito a lateralidade, vai estar falando ali em que você está sendo submissa, do homem, para uma mulher, para sua mãe, para seu pai, enfim, cada lateralidade aí vai também definir, Uhum. ok? Entendi. Você falou, para a gente responder a pergunta de Aninha que ela fez, que ela tem uma dor umbilical persistente, que ela já fez vários exames e nada foi detectado. O que poderia ser? Bom, o intestino, E alguém tinha pedido para falar de intestino também, então você já é, vai. e falar também do tornozelo, tinha uma pergunta É, também do tornozelo. o tornozelo está aqui, eu só coloquei essa antes. O intestino, qual é a função do nosso intestino? Né? Ele tem a função de absorver os nutrientes e evacuar o que não presta, digamos assim, né? Uhum. Então, no trato intestinal, né, no trânsito intestinal, ele precisa soltar. Se ele prende, ele está querendo ali lhe dar tempo, é como se ele tivesse a vantagem assim, para que você ganhe tempo de resolver algo, que você seja mais nutrido, né, para que você consiga resolver algo que você não está dando conta. Porque perceba que quando você consegue resolver algo, que você está ali, você não está conseguindo, e de repente quando você resolve, eu lembro mesmo bem de uma paciente que ela estava passando por uma questão de separo ou não separo, eu não aguento mais. Nossa, foram algumas sessões nesse contexto. E aí, um belo dia, a gente fez uma sessão maravilhosa, e aí, na outra sessão, quando ela voltou, ela fez, nossa, mas você não tem noção. Mas saía tanta coisa de dentro de mim, que eu nem imaginei que eu tivesse tudo aquilo. Ou Uhum. seja, ela resolveu, ela colocou os pontos nos is, né? Não chegou a separar de fato, mas ela disse, ela foi direta, ela conseguiu botar para fora Uhum. tudo que estava preso dentro dela. Então, Com quando ela falou, ela verbalizou as emoções, as somatizações dela, o intestino dela aí agora eu posso liberar. Eu tinha uma constipação eterna que ninguém resolvia. Eu fui nos melhores médicos de Salvador, nos melhores nutricionistas. Todo mundo ficava frustrado que ninguém resolvia. E eu consegui melhorar com um autoconhecimento quando eu percebi que eu era extremamente controladora. E eu, em certo momento, eu perdi as rédeas da minha vida, porque tudo mantinha no meu controle. Aconteceu um monte de coisa para poder eu ver que eu não controlava era nada. E aí agravou bastante. A partir do momento que eu tomei consciência e comecei a trabalhar, não querer controlar tudo, as coisas melhoraram para mim. E foi Uhum. justamente quando eu acessei, como você falou, aí eu melhorei. Eventualmente alguma coisa acontece, né? E aí a gente sai um pouco dos eixos, mas volta rapidamente. Agora, voltando só rapidinho para a Ana, a hérnia umbilical, ela pode também estar aí, ter um conflito aí familiar. Ela envolve uma parte de sangue muito grande, né? Uhum. E tudo que se diz respeito ao sangue tem a ver com conflitos familiares. Então,
De repente pode ser algo aí que está acontecendo, está conflitando, ou que conflitou lá atrás e que até hoje perdura, Uhum. né? Entendi. Então, ela olhar para isso. O meu não tá chegando nenhuma mensagem aqui, eu não sei O se travou. tornozelo, né? O Tornozelo. tornozelo, A vou Aninha ia falar, falar. Tem uma dor de tornozelo, dor nos pés. ó, São duas coisas diferentes, né? O tornozelo e os pés. é e não é. É. Ambos, assim, o tornozelo, ele tem a ver com direcionamento. Uhum. Eu vou direcionar o meu pé e o meu pé vai caminhar, Uhum. não é isso? Eu tomo uma decisão e me movimento. Então, se o tornozelo tem uma entorse, tem ali uma fratura, o que é que eu estou... E isso também vai depender da lateralidade, for lado direito, for lado esquerdo, eu sou mulher, eu sou homem, eu sou destro na minha percepção, canhoto na minha percepção, isso tudo vai influenciar. Mas é basicamente isso aí. O que é que eu estou com dificuldade de tomar decisão? Uhum. Aí, tem até tinha feito uma pergunta antes, aí Carlinha voltou agora, eu lembrei que ela vira o pé o tempo todo, né? Pois é, Carlinha Verdiano. Carlinha nossa. Pronto, ô Carlinha, o que é que você está com dificuldade de tomar, de se decidir, né? Oh, Oh, a gente né? nem E o sabe. pé, e o meu pé, não, meu pé dói demais, eu torço a parte de cima do pé, né, e tal. Pronto, movimento, precisa movimentar e não está conseguindo, não está Uhum. conseguindo se movimentar. E aí o pé, eu lembro que eu encontrei uma vez uma colega TTS, que na época era estudante, e ela estava com o pé enfaixado. E eu fiz assim, o que é que você está querendo chutar o pau da barraca e não está conseguindo? Ela olhou Uhum. assim para eu era doida, né? Agora até que eu segurei mais a minha língua, mas quando eu vi, eu ficava, não, eu tenho que perguntar, É. eu tenho que falar. E ela olhou para mim, aí ela foi, isso. Eu fiz, ela Hum. fez todo sentido. Se ela estiver vendo a live, ela vai lembrar disso. Conte uma postagem que você fez esses dias, até sobre dor no pé, que você contou um caso de um paciente que eu achei super interessante, que foi relacionado ao relacionamento dele, né? Tinha uma dificuldade de entender aquilo, né? E que assim, as pessoas ficam muito no racional, achando que não, é o meu tênis, não, é a esteira, não, foi, É enfim, é que um monte de eu coisa. corro, eu sou atleta, e aí parece É, que eu forcei demais, corri é. demais. É aquela máxima, né? Quebrou o osso porque caiu, Uhum, ou caiu porque quebrou. uhum, Geralmente, quando a gente cai porque quebrou, tem aí um conflito biológico. Você caiu porque o osso fraturou, porque teve ali uma fratura. É diferente de você cair e fraturar. Se você uhum, caiu e fraturou, teve ali por detrás um movimento seu, né? Uma uhum, questão ali mesmo é, infeliz, né? Foi um fato externo. Mas quando você quebra e cai, aí tem um conflito. Se de repente você estiver na corrida, você está ali correndo e tal, mas você está, nossa, eu preciso tomar essa decisão, não, eu preciso fazer isso, eu tenho que, ou eu vou para o lado, digamos, né, eu vou para o lado direito, ou eu vou para o lado esquerdo, eu termino ou eu fico. Se você nessa hora está andando e está nesse pensamento, nesse conflito, pá, entorta o pé na hora e tem um entorse. uhum, É, é batata, como a gente fala, né? É batata isso aí. uhum, Aí muitas vezes a pessoa, eu estava jogando bola e aí quando eu chutei a bola, pá, mas não foi isso. E isso já aconteceu com um paciente meu também. Ele achando que a questão foi o futebol, foi jogando a bola, mas não era. A questão uhum, estava dentro, estava naquele. Aliás, não foi nem bola, ele foi no jiu-jitsu. Foi um uhum. outro caso. É tanto caso. É Foi no tanto caso, jiu-jitsu. né? Ele teve uma torção no ombro. E na hora que ele foi, né, dar o golpe, ele sentiu o ombro. Mas o que estava por detrás ali? O conflito. Ele estava com um conflito dentro do casamento, dentro do relacionamento dele. Uhum. Então, ele foi ali para o tatame com o quê? Com os problemas. Com peso, né? É, o túnel do carpo. Você está Uhum, ali, já está com uma lesão.
e aí você está ali digitando e está pensando no banco, nas questões do banco, nas questões da... Nossa, eu vou sair daqui lesionado, eu vou ter que... Pronto, aquilo ali vai aumentar, entende? Uhum, uhum. A proporção daquilo ali é Eu lembro exacerbada. que foi o que a gente falou, né? Quando aconteceu comigo, quando eu fui rebaixada, que a crise começou. E eu lembro de eu ficar o tempo todo me perguntando o que é que eu tô fazendo aqui, o que é que eu tô fazendo aqui. Meu Deus, eu tô perdendo meu tempo, eu tô perdendo minha juventude, eu tô perdendo minha saúde. Nossa, gente, olha, vocês não têm noção do quanto isso influencia, do quanto que a gente verbaliza, ainda que mentalmente, Uhum, influencia no nosso corpo. O nosso corpo, ele é sábio e ele só uhum, quer nos proteger. Mas, Márcia, um câncer veio para me proteger? Veio. Por incrível que pareça. Então, se você fica com um pensamento desse, você pode envelhecer mais rápida, porque você está uhum, falando ali do envelhecimento. Você uhum, pode perder cabelos e ficar careca. uhum. É tanta coisa que pode acontecer com você para poder ter uma vantagem biológica, porque você está sofrendo. O seu Uhum, emocional está sofrido, está doído. Então, o uhum. seu corpo vai dizer assim: peraí, que eu preciso ajudar ela. É, deixa eu ajudar, deixa eu dar a solução que Deixa, ela não consegue dar. Né? deixa eu fazer aqui de uma válvula de escape aqui para poder isso, pronto, funcionar. E aí, E aí a você é gente volta, acometida de sintomas. aí a gente volta para a retomada da consciência, né? Que você se conhecendo e resolvendo as questões dos seus conflitos, né? Os seus conflitos mais internos, você vai alcançar um bom resultado, né? Eu tenho uma Sim. paciente mesmo que tem me relatado que, eu não trabalho em banco nem nada, eu tive síndrome do túnel do carpo há muito tempo atrás e agora eu tô sentindo dor de novo e agora meu dente começou a doer. E ela tá agora nesse período tendo tantas dores e eu conhecendo a história, eu vou mostrando a ela que faz sentido pelo que ela tá passando ali naquele momento e aí vai fazendo sentido e no dia seguinte ela já, eu melhorei, obrigada. Que é isso que você falou, né? Já volta na sessão seguinte, poxa, aquilo fez tanto sentido que eu estou muito melhor hoje, Uhum. né? Então é É. esse o processo. E muitas vezes, aí você falou, a gente fica com tanta coisa na nossa cabeça que a gente percebe também na sessão, que só de conversar, só da pessoa falar, muito paciente fala isso, eu fico só pensando nessas coisas. E quando eu falo, é tão diferente, dá um alívio, e ao mesmo tempo a própria pessoa percebe que algumas coisas não fazem sentido quando você verbaliza, né? Sim. É, Você fica. tem alguns casos que, quando eu termino de fazer a técnica, né, para o sintoma, e aí peço para a pessoa voltar de novo àquela situação, ela começa a dar risada. Uhum, Tipo, meu Deus, é tão besta agora que perdeu as forças, perde as forças. E aí uhum. pronto, é a tomada de consciência. Quando Uhum. você gira, rodou a chave, como eu costumo falar, rodou a chave, Rodou pronto, a já chave. foi. Já foi. O seu corpo vai levar ali 30 dias, mais ou menos, para ir se Uhum. recuperar. Semana passada, eu fiz um atendimento com uma grávida com herpes zoster, Uhum. e quando a gente foi investigamos, chegamos na causa, né? Ela estava com muita dor, muita dor. Hoje os feedbacks são, dormi muito bem, e herpes zoster, que ela atinge justamente o sistema nervoso central. Então, é uma dor insuportável. Quem teve bem sabe como é. Uhum. Então, ela sem dor, conseguiu já se levantar sozinha, porque até as pernas doíam, entende? Então, Uhum. mudou a consciência ali, a percepção dela, tá, então foi por isso, pronto. É como se dissolvesse, é como se tivesse uma capa ali, lhe tapando, uma viseira ali tapando a sua visão, Ó, e quando tira, dá falta diga, 1 minuto e 37 segundos. Passa rápido quando a gente está passa conversando e muito o rápido. povo fica perguntando, vai ter segundo tempo? Eu fui lendo aqui, viu, gente? Façam mais encontros desses. Obrigado por vocês que ficaram ouvindo a gente, que mandam perguntas, que participam. É muito gratificante para a gente poder falar um pouco da nossa experiência e trazer um pouco de consciência e né, de vontade Informação, de formação e vontade de melhorar, vontade de ficar bem, né? Marcinha, fala sim. seu Instagram pro pessoal. Terapeuta.Márcia de Almeida, sintam-se à Sigam vontade, me ela, sigam. porque ela posta muita Deixa eu ver coisa se eu interessante. consigo botar aqui. Eu não sei se eu vou conseguir botar aqui. Ela faz cada texto maravilhoso, esclarecedor, que ajuda demais, né? No processo. Uhum. Provavelmente quem está aqui também já me segue, também tenho feito algumas coisas nesse sentido. Muito obrigada. Vamos pensar nos próximos, né? Já que o pessoal gosta tanto.
E aí a gente abre, quando a gente marcar a próxima, a gente abre a caixa de diálogo para vocês irem fazendo as perguntas, As perguntas. que é É sempre mais muita coisa aí pra gente falar. enriquecedor. É falar do que as pessoas querem ouvir do que falar aleatoriamente. A gente escolher temas e vir falar. Então é muito mais legal quando vocês... A gente pode falar do corpo, a gente pode falar de depressão, de bipolaridade, a gente pode falar de autismo, tudo ligado a essa técnica também, tá? Tem muita coisa que dá para falar. Muita coisa bacana. Obrigada. Te Beijo. amo. Me too. Beijo.